A paz de Deus para todos, irmãos, amigos e ouvintes, que Deus deu a graça de, neste momento, em qualquer situação que você esteja, está ouvindo o vídeo, que Deus vos abençoe em tudo. Vamos começar o vídeo. O nome desse vídeo é 48. E o título dele é A Segunda Casa. A Segunda Casa. Como eu prometi, né, a alguns dos meus amigos e alguns dos inscritos do meu canal, né, canal do Velhinho, o canal é o Nino Silva, o canal mais pobre da internet. O canal mais pobre da internet é do Velhinho. Mas eu louvo a Deus por isso. Louvo a Deus por isso. Glória a Deus. Bem, a primeira casa, Deus prometeu ao seu servo Davi que o reino dele simbolizava um reino eterno, o rei Davi. Irmão, esse reino de Davi tem uma importância tão grande na história, que Davi queria construir um templo. E Deus falou para Davi: Davi, eu me alegro muito nas tuas palavras, no teu intuito, no teu pensamento, de tu imaginar de construir um templo para o Senhor, teu pensamento de tu falar que a arca do conceito vive em tendas, a casa do Senhor em tendas, e eu, Davi, morando no palácio. A arca do Senhor precisa de um palácio melhor do que o meu. Se na minha casa tem ouro, na casa do Deus tem que ter coisa valiosa, glória a Deus. E assim, o Senhor permitiu, né, irmão? Não como Davi queria. O Senhor disse: Davi, me alegrei muito na tua oferta, no teu pensamento. Papai se alegrou muito. Mas tu não vai construir esse templo, porque tu és um homem sanguinolento. Teu reinado derramasse muito sangue. Mas da tua estranha nascerá um que vai construir o templo, e este será abençoado para sempre. O teu reino será um reino eterno. Uma época que ninguém tinha ressuscitado. Mas, irmão, o povo já pensava em viver eternamente. Desde o Egito, desde o começo de tudo. Quando os egípcios morriam, eles faziam uma múmia, porque no pensamento deles, com aquela múmia, quando fosse ressuscitar, estava mais fácil, com a múmia conservada ali, né? Para encher o sonho da vida eterna. Glória a Deus. Vem Salomão, e Deus preparou que foi construído a primeira casa. E ali, irmão, no templo de Salomão, que ele construiu aquele templo,
Ali teve muitos enigmas, ali teve muita coisa, mas teve coisa que não agradou o papai. Ele ficou. Coisa cerimonial. Porque todo sacrifício tinha derramamento de sangue. Inauguração daquele templo, milhares de vidas de animais foram degolados. Imolar aquele sangue no altar, simbolizando uma dívida, alguma coisa difícil. Glória a Deus, mas o primeiro templo foi uma glória. Só que não foi uma glória eterna. Uma glória, porque a glória, irmão, na realidade a nossa vida é uma glória. Mas é uma glória passageira, a nossa alegria, a glória passageira, né? Como mesmo no reino de Davi, ele foi um reino de glória, mas ele viu muita coisa. Salomão também, o rei da sabedoria, mas tem que medir, mano, a sabedoria divina e a sabedoria humana. E quando Deus apareceu para Salomão, que estendeu o cetro de ouro para ele, disse: pode fazer o pedido que você. Eu te darei até a metade do reino. Ele ficou em comunhão, pediu sabedoria, Deus se agradou da sabedoria. E deu a ele sabedoria. Foi o rei da sabedoria. Jesus falou da sabedoria de Salomão. Confirmou que ele era o rei da sabedoria. Mas o final de Salomão não foi feliz, irmão. O final de Salomão não foi feliz, né? Segundo os historiadores, deve ter morrido com 70 anos. 70 anos de vida. E não morreu tão feliz como o pai dele, como Davi, seu pai. Olha, mas no reino daquele reino, irmão, da primeira casa, foi profetizado que a glória da segunda casa era maior do que a primeira. Ageu profetizou, 2 de Ageu. E esta casa, irmão, que seria maior do que a primeira, não é a segunda casa, é a última casa. Esta segunda casa, ela será tão gloriosa que a primeira casa já foi derrubada várias vezes, reedificada sobre as suas próprias ruínas. Jerusalém permanece como símbolo da Jerusalém celestial. Tudo símbolo, tudo com simbologia. A própria Jerusalém tem um símbolo que os pesquisadores não têm pesquisado e não têm entendido. A estrela de Davi, que é o símbolo da bandeira de Jerusalém, pode observar direitinho, que é 2 pirâmides naquela bandeira. Uma pirâmide
uma pirâmide vai para cima, no meio, outra desce. Uma sobe para a terra. Uma sobe para o céu e outra desce para a terra. Uma é terrena e outra é do céu. A glória da segunda casa está se referindo, irmão, a Jerusalém Celestial. Mas Jesus, quando veio para iniciar esse reino da segunda casa, que é o reino dos céus, tudo que ele ensinava era assim na terra como no céu. Porque está escrito que nesta casa eu darei paz. Paz na terra. E a própria Jerusalém quer dizer cidade de paz. Mas só vive briga, só vive de coisa. Mas Deus vai dar a paz a Jerusalém. Muitos historiadores e pesquisadores, irmãos na fé, eles imaginam, alguns até pensam, que a paz duradoura só lá no céu. Lá que não vai ter divisão, é um povo só. Sem divisão, povo unido, só no céu. Jesus disse, aqui na terra como no céu. Olha só no Pai Nosso. Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. E seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A vontade de Deus que nós aprendemos essa palavra, irmão. A palavra, quando vocês se entenderem de não ter divisão, como esta segunda casa e última casa. Esta última casa está sendo edificada pelo Espírito Santo. Esta última casa. Diz que é a segunda casa, mas a segunda casa será maior do que a primeira. É a última casa. Por quê, irmão? Porque quando Jesus veio, estava escrito na Sagrada Escritura. Vim para o meu, está escrito. Os meus não aceitaram. Mas eu voltarei para os gentios. Jesus não pregou nenhuma palavra para o povo gentio. A não ser aquele diálogo que ele teve com aquela mulher samaritana e alguns fariseus que prosélito que não era de Jerusalém, mas as suas palavras foi sempre para o povo judeu. Sempre para o judeu. Mas, irmão, essa segunda casa, após a morte de Jesus, ele ressuscitou. Ele vivo, falou para os seus discípulos, vou para meu Pai preparar lugar para onde eu estiver, vocês estiverem também. Nesta segunda casa ele está presente. Esta segunda casa tem o conselho dos anciões. Na época de Jesus Cristo existia o conselho dos anciões. Mas o conselho dos anciões, ele estava ali naquela época, irmão, para uma necessidade, para uma parte. O conselho dos anciões se reuniram a respeito desse povo preparado para construir a segunda casa. O Espírito de Deus falou para os anciões, lá no conselho. Jesus já tinha ressuscitado,
já tinha subido ao céu, a igreja estava na sua se formando, né? Início da formação da igreja, né? Muitas perseguições já tinha, Pedro já tinha sido proibido de falar no nome de Jesus. Todos eles, se vocês estão livres, mas se falar no nome desse Jesus, vocês vão morrer. Se falar no nome desse Senhor Jesus, vão morrer. Glória a Deus. E o Conselho dos Anciões se reuniu a respeito. O Espírito Santo falou: deixai de mão esse povo. Porque se essa obra, ou este conselho, é obra de homem, se desfará. Porque muitos movimentos antes de Jesus já tinham se levantado, falando que era o Messias, que era o libertador de Israel. E fracassaram todos eles. Se este conselho é de homem, se desfará. Se esta obra é de homem, se desfará. Mas se essa obra é de Deus, ninguém desfazer dela, irmão. Se essa obra é de Deus, ninguém pode desfazer dela. E ainda vai correr o risco de estar lutando contra Deus. Glória a Deus. Irmão, amigos, ouvintes da palavra de Deus, os amigos de Israel são amigos de Deus. Mesmo que nem todos que são de Israel são israelitas. Porque quando Jacó passou a promessa abraônica de Abraão para os seus descendentes, ele passou, irmão, a bênção de Abraão. Jacó herdou ele e o Senhor falou para ele: as minhas bênçãos são maiores do que as bênçãos de meu pai. Glória a Deus. Jacó, quando fez a oração, colocou sua mão direita, na cabeça de Efraim e a esquerda na cabeça de Manassés. José viu aquele, segundo a lei, acho que foi mal, porque segundo a lei, a mão direita era para ser acima do primogênito e a mão esquerda é do segundo. Diz: meu pai não é assim, aí pegou a mão trocou a mão direita na esquerda de Jacó. A mão de Jacó disse: não, meu filho, botar no meu lugar. Não, meu filho, eu sei o que estou fazendo. O mais novo dominará, mandará sobre o mais velho. E a bênção de Abraão repousou sobre Efraim. Glória a Deus. E essa bênção, irmão, sobre Efraim e Manassés, tem muitas passagens nas Escrituras. Nesse tabuleiro profético, vamos dizer assim, muitas passagens que vem sempre a repetição. De Efraim e Manassés. Jesus veio da descendência de Abraão
com todas as suas promessas, né? Para instituir seu reino. Mostraram a ele lá o templo. Ah, que templo é! Era o maior monumento, uma glória para os judeus, né? Jesus orou e fez o templo, disse em 3 dias, ele derruba esse templo. Em 3 dias edificou ele. Muitas pessoas que não entendem a Bíblia, o templo somos nós, não precisa ter, não. Ele disse que em 3 dias ele edifica ele. 3 dias. 3 anos, né? O reino do Messias se iniciou lá em Davi. Quando Jesus chegou já fazia 1000 anos. Da época que Jesus nasceu até hoje, faz 2000 anos. Mas antes de Jesus nascer já tinha promessa, 1000 anos antes dele nascer, de estabelecer esse reino que foi profetizado da segunda casa. Quando Jesus veio, 1000 anos antes, a palavra de Deus já tinha profetizado que haveria o reino do Messias. E seria o reino profético, pacífico e próximo. Glória a Deus. E nós, irmão, o povo não seguiu o conselho dos anciões, desde lá de Salomão, foram atrás do conselho dos jovens, conselho dos teólogos, dos sábios, daquela mocidade, não seguiram o conselho do mais antigo dos anciões. Foi um erro muito grave. Também, irmão, o conselho dos anciões, o povo não seguiram. Sabe por quê? Não foram guiados pelo Espírito Santo naquela época. E ele estava ali, Jesus estava ali, e aquele povo, os apóstolos, para cumprir a missão, eles tinham de ser sacrificados. Como nós estamos também sendo sacrificados, irmão. Criticados hoje. Murmurado, povo ignorante. Povo que não tem cultura. Povo sem sabedoria. Nós não tem sabedoria, mas Deus levantou um templo para nós, maior ainda do que o templo de Salomão. E o nosso templo também não é o templo Congregação do Brás, não é o nosso templo. Nós temos nosso prazer de congregar lá na Congregação do Brás. É milhares de templos que existem na face da terra, que são oficialmente ligados à Congregação do Brás. Nós temos de ter quantas autoridades já vieram nos pesquisar a nossa congregação. E quando chegaram ali, ficaram encantados. Ficaram encantados. Tem muito crítico que tem tanta inveja da congregação, porque realmente, se nós não tivéssemos nada, não tivesse nada, ninguém tem inveja. Por que o povo não tem inveja do Espiritismo? Por que não tem? Porque não tem templo. Cada um faz suas tendas do jeito que quer. Aqui, irmão, o reino de Deus é um reino de ordem. É um reino que tem doutrina. É um reino de ordem. É um reino pacífico. Esse, irmão, é a segunda casa. Será maior do que a primeira. Porque esse povo que tem o conselho dos anciões, que a sua administração, a sua sede é no Brás. Mas irmão Francisco, quando Deus deu a graça que ele estava em reunião aqui no Brasil, ele disse
nas atas, nas assembleias, né? Nas suas cartas que ele escreveu. Por necessidade, a administração é no Brás, de São Paulo. Mas se crescer muito e precisar de essa administração para outra cidade, outro país, outra nação, o que for, se tiver uma necessidade, para, não tem problema. Glória a Deus. Esta é a segunda casa, irmão. Que Deus vai trabalhar nos corações do povo, né? Quando está ouvindo esse vídeo, né? Pessoas de outras denominações são contra a nossa congregação. Você sabe que na internet tem muitas pessoas que detestam o velhinho só por ele ser da congregação, por ele defender a doutrina dos apóstolos. Porque essa CCB defende a doutrina dos apóstolos. Nós somos, a nossa doutrina, os israelitas espirituais. Somos os verdadeiros israelitas espirituais, irmão. Glória a Deus. E essa casa está escrito na palavra de Deus que ela será maior do que a primeira e com outra coisa mais. Esta segunda casa está escrito em 2 de Ageu, numa profecia. Esta segunda casa, ela será a última casa, porque não vai se levantar outro povo, outra doutrina tão organizada como a igreja guiada pelo Espírito Santo, que tem a sua direção pelo Espírito Santo, que tem aqui na terra o Conselho dos Anciões. Encerra isso, encerra. É o vídeo de hoje. E Deus seja louvado.